A Vida Além da Sepultura, livro psicografado pelo médium Hercílio Mais, do espírito Atanagildo, que foi pupilo de Ramatias. Vamos à primeira pergunta. E qual o meio de se fazer com que esses espíritos, esse é o capítulo 109, tá? Então, para pegar o fio da meada, tem que estar acompanhando. E qual o meio de se fazer com que esses espíritos conservadores e tradicionalistas se modifiquem, a fim de que também se transforme o seu ambiente medieval no mundo astral, que é um ambiente criado pela mente, né? Vamos lá. Que o espírito cria o ambiente pela mente. Ele reproduz, né, aquilo que pensa, a sua materialidade tangível, né? Atanagildo é a bondade do Criador que estatue essas transformações de classe, fortuna e poderes, de que vos falei. Quando as almas empertigadas, escravas da tradição e sem adiantamento espiritual, são lançadas dos seus pedestais dourados ou expulsas de sua aristocracia vaidosa, muitas vezes a pessoa, né, reencarna como mendigo, como pessoas que vivem, né, na miséria, porque abusou no passado, né? A lei do karma. Deus é uma lei que não se enternece. E Ele quer que a gente evolua. Então, a gente aprende com o sofrimento. O sofrimento é o grande professor da humanidade, esse espírito, né? Bom, vamos lá. Graças ao novo rumo que violentamente lhes é imposto na corrente comum da vida humana, ou então por voltarem a se reencarnar no seio de extrema pobreza, esses espíritos demasiadamente rotineiros perdem o excessivo orgulho de casta e a obstinada ideia de superioridade social, racial, né? Isso tudo vai por terra, para então se congregarem aos demais irmãos de jornada espiritual, abandonando, em definitivo, o protocolo exaustivo das existências artificiais. E como as cidades e povoações astrais são apenas comunidades de caráter provisório, que servem para atender às várias gradações evolutivas, né, de espíritos em progressiva ascensão, não será ambiente medieval de certas colônias que há de se modificar em consequência da modificação dos seus moradores. Mas estes é que se transferem definitivamente para outras paisagens mais evoluídas e afins às suas renovações íntimas. Na longa esteira da evolução, muitos outros espíritos que os seguem à retaguarda ainda irão precisar de tais ambientes anacrônicos para os seus estágios astrais. Então vamos a mais uma pergunta ao espírito Atanagildo. O atual padrão evolutivo da Terra distancia-se muito do tipo dessas colônias antigas que ainda existem no plano astral? Responde Atanagildo. O orbe terráqueo, na verdade, ainda se situa entre dois tipos espirituais extremos. De um lado, o tipo tradicionalista, conservador e apegado, didaticamente, ao passado e às formas envelhecidas, sempre se angustiando ao deixar o mundo físico
Do outro lado, o tipo idealista, corajoso, heróico, censurado e mesmo combatido em sua faina avançada, mas o responsável pelos seus padrões evolutivos do mundo, pois rasga os horizontes sombrios e abre novas clareiras para o avanço do rebanho humano. Ele sempre se move à frente da massa retardada, que, em melancólica marcha, ainda requer o aguilhão constante da dor e das vicissitudes humanas para então sacudir a poeira que lhe oprime a mente conservadora. Os idealistas constituem o grupo menor e se dispersam solitários pelas estradas da vida terrena, porque não conseguem se adaptar às fórmulas estratificadas da sociedade, nem mesmo se satisfazem com os chavões e os conceitos demasiadamente sisudos. Ponto. Eles procuram a verdade como o ideal da ciência, o bem como o ideal da moral, a beleza como o ideal da arte e o amor como o ideal da religião. São conhecidos na música como um Beethoven, um Wagner, um Mozart, um Verdi. Na pintura como Tiziano, Da Vinci, Cézanne. Na literatura como Flaubert, Cervantes, Dickens ou Zola. E na fé e na verdade como Krishna, Buda e principalmente Jesus, o Mestre. Eles marcham à frente da caravana dominada pelas superstições do passado, pelos preconceitos sociais ou pelas tradições da vaidosa aristocracia do mundo. Vamos a mais uma pergunta. Do que nos dizem... Perdão, a pergunta é: do que nos dizeis? Deduzimos que no mundo astral as raças terrenas passam a se reunir de novo. É assim? Aí responde Atanagil. No além, os espíritos não só se reúnem sob as mesmas tendências de natureza espiritual, como ainda se agrupam pela afinidade de raça, senso psicológico e concepção filosófica do que resulta um padrão harmonioso e familiar que muito favorece o êxito do trabalho em conjunto. Assim é que, no mundo astral, ainda se pode encontrar colônias constituídas fundamentalmente por latinos, eslavos, germânicos, saxões, árabes, hindus ou chineses, os quais conservam seus costumes tradicionais e preferidos na Terra. Mas, embora as almas desencarnadas possam se unir pelos vínculos de raças terrenas, tanto podem constituir civilizações muito avançadas para os vossos dias, como podem constituir também agrupamentos escravos das tradições do passado. Porventura, alguns povos europeus e asiáticos na Terra ainda não são visceralmente afeitos ao tradicionalismo do passado, por cujo motivo existem deliberadamente a infiltração avançada da máquina moderna. Normalmente os orientais, principalmente do Médio Oriente, não odeiam os ocidentais. Mas vamos lá. Nas margens dos gangues do Nilo e do Eufrates, camponeses e pescadores teimam em usar utensílios, instrumentos agrícolas e embarcações que fariam corar de espanto os vossos bisavós. Certos principados, sultões ou chefes de tribos emancipadas repelem os trajes simples da vida moderna porque apreciam a pompa, o cerimonial e as etiquetas reais, sentindo-se
voluptuosamente felizes quando podem ostentar debruns, galardões, vestuários cintilantes de pedraria e condecorações do tempo de impérios dos quais o passado mal lhes guarda o pó e a lembrança. O mundo moderno, repleto de atividades inovadoras e de um cientificismo que vai demolindo superficialidades e aproximando todos os extremos da vida humana, ainda não conseguiu modificar a intimidade dessas criaturas, repleta de ideias antiquadas e de convicções de genial sapiência. É só ver como se veste ainda aqueles magnatas lá do mundo árabe, né, no Catar, né, e aquela região ali. É óbvio, portanto, que após a desencarnação, elas também se deixarão dominar pelas suas imagens mentais, regressivas, subvertendo-se unicamente as regras conhecidas e as tradições simpáticas. Como a vida após o túmulo depende fundamentalmente da força mental do espírito desencarnado, funcionando o pensamento como seu potencial de relação e progresso, nenhum advento progressista, semelhante ao que ocorreu com a máquina na Terra, poderá romper as cristalizações mentais dessas almas escravas das regras envelhecidas. Bom, eu creio que quem está acompanhando isso aqui já entendeu bem sobre tudo isso que a gente está comentando aqui, né? Está lendo e comentando, fazendo pequenos comentários para não encher também vocês. Mas vamos lá. Esse foi o capítulo 109 do livro A Vida Além da Sepultura, transmitida através do espírito Atanagildo, né? Aliás, o médium foi o médium Hercílio Maes.